atua. A primeira aula foi na semana anterior, semana passada teve feriado, e hoje voltamos aí com busca e apreensão, um tema super importante para quem atua na área, não só pela densidade do conteúdo, pela forma direta de prospecção, pensando, né, no objetivo final de quem trabalha já advogando e com gestão na área, mas também porque é uma área que poucas pessoas é uma área que poucas pessoas atuam. Perdão, deixa eu dar um delay aqui. É uma área que poucas pessoas atuam. Então, trazer um conteúdo prático do dia a dia não só qualifica quem já atua na área, mas também auxilia a trazer como uma carteira rentável para a sua operação, para o seu escritório. A busca e apreensão, a gente vai falar dela da forma mais simples e objetiva hoje, lá no decreto-lei, que é o que regulamenta, mas a gente vai dar uma pincelada um pouco rápida sobre as novas normativas da busca e apreensão extrajudicial, que é uma resolução lá de 2023 e que, de fato, na prática ainda não entrou com uma força dentro do Poder Judiciário. Por quê? Por questões até inconstitucionais, discussões inconstitucionais sobre essa forma de fazer essa cobrança extrajudicial. Mas a gente vai falar sobre isso. Qualquer momento, quem quiser contribuir, tiver dúvidas, pode fazer o sinalzinho da mão, que eu paro e retomo a nossa conversa. Vamos lá. Então, o que nós vamos ver hoje? Alienação fiduciária, né, o conceito e fundamento legal. A gente não vai se aprofundar de uma maneira muito técnica na alienação fiduciária na parte da revisional, mas a gente vai ter o olhar de entender como que a revisional casaria com uma busca e apreensão, que é muito importante. Eu sempre digo que quando a gente vai fazer uma defesa de busca e apreensão, um ponto fundamental vai casar com a revisional, que é a análise de juros, que é onde a gente tem o maior índice de conseguir reverter uma busca e apreensão é pela abusividade contratual, onde a gente consegue descaracterizar a mora, inclusive. Então, é importante entender o conceito, entender se vale ou não a pena também entrar com essa ação revisional em paralelo com a ação de busca e apreensão. 2, o inadimplemento e os requisitos para essa ação, porque simplesmente o banco não pode entrar com uma ação de busca e apreensão sem cumprir alguns requisitos legais. Não existe uma quantidade mínima de parcelas, não existe, a lei não diz a partir de quando o banco pode entrar. Na verdade, a partir do primeiro momento onde o banco ele passa a ser credor, o cliente fica inadimplente, né, o consumidor fica inadimplente, o banco já poderia entrar com uma ação de busca e apreensão. 3, o procedimento de busca e apreensão. Então, a gente vai entender como funciona esse procedimento especial, que ele é um procedimento muito mais célere, muito mais rápido que uma ação de procedimento comum, que uma ação revisional bancária. 4, a contestação, a purga da mora e o recurso, né, nas teses de defesa que nós vamos utilizar. 5, a consolidação da propriedade e leilão extrajudicial, nos casos onde a sentença for de procedência para a instituição financeira. E 6, a jurisprudência mais relevante aí dos casos. Então, dentro disso, né, a aliança fiduciária em garantia. O que caracteriza um contrato que pode ir para busca e apreensão? É um contrato de financiamento onde o banco vai fornecer um valor para o credor ir fazer a compra daquele bem e vai colocar aquele bem em garantia. Ah, mas isso é óbvio. Em parte. Porque se, por exemplo, o contrato for diferente, não for um contrato de alienação, e for um contrato onde o cliente, né, o consumidor, foi lá e tirou um empréstimo, ele quis o valor, e ele deu um veículo dele já quitado para garantia, é um outro tipo de execução, é um outro tipo de ação que o banco poderia entrar. Não necessariamente a busca e apreensão, mas sim uma execução. Ou, num outro exemplo, vamos pensar, existem alguns tipos de revenda de veículos que vão lá e fazem financiamentos direto. Não passam por uma instituição financeira. Muitas vezes colocam ali uma reserva de domínio, é o nome que aparece naquele documento, naquele gravame. Bom, se existe ali uma reserva de domínio, o financiamento foi direto com uma instituição, uma loja e não com uma instituição financeira, o banco pode entrar com uma busca e apreensão? Via de regra, não é bem aceito.
Então, a ação que ele teria que entrar seria ou com uma monitória, ou com uma ação de cobrança, ou, eventualmente, dependendo do título que foi assinado, até uma ação de execução mesmo. Então, a ação de busca e apreensão, ela tem características muito próprias. Via de regra, a ação de busca e apreensão a gente usa para contratos de alienação fiduciária, onde o credor é uma instituição financeira, um banco, e um banco credenciado lá no hall do Banco Central. Às vezes chegam casos no escritório onde a gente vai ver são nomes de financeiras ou nomes de bancos que a gente não conhece ou não reconhece, e vamos até o Banco Central para entender se realmente aquela instituição ela é válida e se tem as características dentro do Banco Central para ser uma instituição reconhecida. Isso é importante porque diz mais ou menos como deve ser o caminho, tanto do banco para fazer a cobrança, quanto do advogado de defesa para conseguir fazer a melhor defesa possível, né, para aquele consumidor que está com a sua dívida. Quais são os requisitos da busca e apreensão para uma instituição financeira poder entrar com a ação e fazer, de fato, aquele pedido, né, para o veículo ser apreendido? Bom, principal requisito é um contrato registrado, é um contrato que está lá registrado no Detran. Ah, é óbvio. Não, nos casos anteriores que nós comentamos ali, nem sempre ele vai estar registrado no Detran, né? Quando for, por exemplo, uma reserva de domínio, ou quando for uma venda direta com uma instituição, loja e não financeira. Segundo, a notificação do devedor. Então, no nosso decreto-lei que regulamenta a busca e apreensão, ele deixa muito claro que, para ser válida a busca e apreensão, a gente precisa ter uma notificação válida do devedor, a gente precisa ter a mora constituída, e isso aqui é muito importante. O que seria a notificação válida? É uma notificação onde a instituição financeira encaminha para esse consumidor que está em débito, podendo ser um débito de um dia, de 2 semanas, de 3 meses, de 2 anos, não importa o prazo, dizendo que ele está sendo constituído em mora e que ele tem um prazo ali para fazer aquele pagamento, sob pena de entrar com as medidas de constrição. Ah, mas esse documento ele foi enviado via WhatsApp, ele é válido? Normalmente não. O que é aceito hoje, o que é válido hoje, é a notificação via carta AR para aquele consumidor, onde a gente tem divergências doutrinárias quanto ao recebimento dessa carta, mas hoje o que ainda é aceito é o envio da carta R. Algumas instituições financeiras, para além da carta R, também fazem o protesto em cartório, que é um custo maior para a instituição financeira, porém, tem uma garantia perante o juízo muito mais relevante do que uma carta R. Então, vamos lá. O que o banco precisa comprovar para entrar com a ação de busca e apreensão? Primeiro, a notificação do devedor via carta R, né? Via sido enviado por carta R, ou tendo sido protestado. Tá, mas a carta R foi enviado e quem recebeu não foi o devedor, não foi aquele consumidor que de fato está devendo. O que a gente faz a partir de agora? Hoje a jurisprudência ela não diz que precisa necessariamente ser o consumidor. Em que pese, aqui é um parênteses, né? Eu que trabalho com direito bancário há quase 10 anos, entendo que deveria ser o próprio consumidor a assinar. Mas na prática a jurisprudência não nos diz isso. A jurisprudência diz que o mero envio da correspondência da carta R para o local que está vinculado naquele contrato de financiamento, ele já traz validades. Divergência doutrinária, mas eu preciso trazer esse ponto. Segundo, se aquela carta R ela foi enviada para aquela residência daquele devedor, vamos supor que aquele devedor mora num prédio, mora num prédio onde tem porteiro. Quem assinou foi o porteiro, que é um terceiro, não tem o mesmo sobrenome, e aquela carta nunca chegou ao conhecimento daquele devedor. Seja porque o porteiro não entregou a correspondência, porque foi extraviado, ou porque aquele devedor nem reside mais naquele prédio. O que aconteceria? Também temos divergência doutrinária aqui. Também temos tribunais que entendem que o mero envio, independente de quem recebeu a carta, ela já é válida. Por quê? Bom, porque no momento que uma pessoa fez um contrato de financiamento, incluiu naquele contrato seu endereço, e ao longo do tempo daquele contrato, ainda estando em vigência, né? O contrato ainda está ativo, ele não fez o adimplemento das parcelas, seria de responsabilidade daquele consumidor informar a instituição financeira que, olha, eu me mudei, eu não moro mais naquele endereço. Qualquer carta, correspondência, notificação precisa ser enviada para o meu novo endereço. Então, divergência doutrinária também, mas é importante a gente trazer esse ponto. E aí, a nossa terceira hipótese, que é de uma pessoa
que recebeu com o mesmo sobrenome, vamos pensar num filho, numa esposa, e não entregou. Então, a gente tem aqui, nesse caso específico, uma tendência a essa notificação ser válida já pelo sobrenome. Envio, quando é feito e a pessoa não recebeu, né, porque se mudou, ou o endereço não localizado, não encontrado, ou um terceiro com um sobrenome diferente, a gente tem discussão doutrinária. Agora, quando a gente tiver um recebido de uma pessoa com o mesmo sobrenome, aí a gente tem uma tendência para aquela notificação ela ser válida de forma muito mais uniforme nos tribunais. Segundo ponto, passamos a notificação do devedor. Qual é o segundo requisito importante para poder ser feita essa busca e apreensão pela instituição financeira? O inadimplemento. Bom, e aqui está nosso grande ponto de defesa, e onde eu falei lá no início que a gente falava sobre a questão da revisional, sobre analisar a taxa de juros. O inadimplemento comprovado, né, mostrar que aquele consumidor ele está devendo, o banco simplesmente junta, às vezes, só uma tela de computador, comprovando inadimplência, e às vezes só menciona que está inadimplente. Não necessariamente vai lá e se aprofunda, manda demais documentações. O que nós, como advogados pró-consumidor, nesse contexto, vai usar como defesa para tentar descaracterizar a mora? Nesse caso, muitas vezes a gente consegue comprovar que aquele contrato ele estava acima da média, tinha uma taxa de juros elevada e que se o consumidor pagou a maior valores que deveriam ter sido pagos, ele não tem como ser necessariamente, unicamente, na verdade, devedor. Ele também pode ser credor do banco. Então, a taxa de juros acima da média, ela traz para mim uma defesa para o segundo requisito, que é a constituição em mora, ou seja, o inadimplemento comprovado. Eu tenho essas duas principais teses. Mas o decreto-lei me traz algumas outras situações. Sim, uma das principais para o banco entrar com a ação de busca e apreensão são essa, notificação do devedor e a constituição em mora. Bom, o banco entrou com a ação. Dentro da prática do dia a dia, como funciona isso, né? E aí, trazendo a minha experiência. Muitas vezes, o banco vai lá, envia uma carta R, não tem um retorno ainda, ou tem um retorno como não localizado, não procurado, junta aquela carta R no processo, e infelizmente, quando o processo ele é protocolado, esses pontos não são observados e já vai direto para o segundo momento do processo. E o segundo momento do processo ele é um pouco mais urgente. A busca e apreensão, ela é um procedimento especial, como eu já disse. Esse procedimento especial, ele tem uma celeridade diferente. Ele é um processo muito mais rápido, porque ele tem um bem em garantia. Todos os processos especiais, além, né, da busca e apreensão de alienação fiduciária, elas tramitam até certo ponto muito mais rápido que os demais processos. E voltam a andar no trâmite normal depois de que algum ato específico ele é realizado. Nesse caso, depois que o bem ele é apreendido. Então, o que acontece na busca e apreensão? O banco vai lá, faz o pedido da petição inicial, informa que tem a notificação do devedor em anexo, muitas vezes acaba não tendo, né, a comprovação válida, mas eles informam isso, e o valor do débito atualizado. Esse processo, quando ele é recebido, ele vai ter um despacho inicial, onde, se tiver sanado os pontos principais daquele processo, né, de propositura da ação, vai ser dado um despacho dando, naquele momento, a liminar de busca e apreensão, concedendo ao banco a liminar de busca e apreensão, a citação daquele réu, daquele devedor, no caso, e o prazo para ser feito defesa. No momento que o oficial de justiça ele vai receber o mandato, né, após o despacho, ele tem que cumprir a avaliação e penhora, ele tem que fazer a citação de defesa e ele já intima daquela liminar que foi deferida. Então, do momento que o processo teve o despacho onde concedeu a liminar para o banco, nós temos alguns prazos que vão correr simultaneamente. A contestação e o agravo de instrumento. Isso aqui é um ponto super importante, porque ao longo desses quase 10 anos chegaram muitos casos já, onde clientes receberam a notificação, tiveram ali o oficial de justiça que apreenderam o veículo, que deram ali a cartinha do auto de apreensão,
e o consumidor demorou para procurar um advogado e já tinha passado alguns prazos, ou foi procurar um advogado onde foi feito a defesa e não foi feito o agravo do instrumento. Então, aqui é um ponto super importante. Da apreensão do bem, vão correr os prazos de contestação e de agravo de instrumento. Um ponto super importante aqui. Na contestação, a gente já vai falar, se for o caso, sobre assistência judiciária gratuita, porque é um ponto importante e é a nossa primeira manifestação do processo. Porém, e aqui é super importante, nós temos que ter ciência que, via de regra, não há despacho sobre assistência judiciária gratuita nesse ponto inicial. E o que a gente tem que estar atento aqui? Que se eventualmente esse nosso cliente, o consumidor, ele tem uma renda superior a 5 salários mínimos, nós já precisamos pedir para ele fazer o pagamento do nosso depósito recursal para poder entrar com agravo de instrumento e esse agravo ser reconhecido. Ah, mas eu posso fazer um pedido lá no nosso agravo de instrumento para assistência judiciária gratuita, para ter essa benesse? Sim, podemos. Mas se o veículo já tiver sido apreendido, eu entendo que a nossa urgência aqui é conseguir ter alguma decisão favorável o quanto antes, para evitar que esse bem ele seja leiloado ou que passe o tempo da purga da mora. Então, vamos lá, dentro do nosso procedimento, da nossa linha do tempo. Então, o banco vai entrar com a petição inicial. Segundo momento, vai ter a decisão liminar, onde o juiz ele vai deferir ou indeferir, mas via de regra ele defere sem ouvir a parte contrária, sem ouvir o réu no processo. É expedido o mandado de busca e apreensão, quase que de forma imediata, é super rápido esse mandado depois que ele é deferido. E vai ir para a fase de cumprimento, né? O oficial de justiça ele vai cumprir esse mandado de busca e apreensão. Ele vai receber esse mandado de busca e apreensão, ele vai até a casa do devedor, do réu, onde ele vai tentar apreender aquele veículo, citar e intimar. Nesse mesmo ato da apreensão, ocorre a citação do réu e começa a contar os prazos, os 2 prazos de defesa, contestação e o prazo de agravo de instrumento. E tem mais um prazo que vai surgir aqui, que é o prazo da purga da mora. O que é o prazo da purga da mora? No momento da apreensão daquele veículo, o consumidor, o réu, ele tem o direito, se ele quiser exercer, de fazer a purgação da mora, que é colocar as parcelas que estão em atraso em dia, né? A purgação integral. Então, o bem, se ele purga a mora, ele é devolvido ao devedor, e sem a purgação da mora, ele é consolidado com o credor. E aí, eventualmente, vai ter o leilão. Ah, mas esse é o fim do processo, esse é o pior cenário. Não, porque isso é um procedimento especial. Nós estamos na fase inicial do processo, em que pese muitas coisas aconteçam de forma simultânea, essa fase inicial, ela é muito importante, ela é muito urgente, mas ela está muito longe de ser o fim do processo. E aí, trazendo dica do dia a dia, da rotina, da prática, esse perfil de cliente é um cliente que vai estar emocionalmente abalado, emocionalmente frustrado. Se ele é um cliente que não estava ainda na carteira, né, um cliente que procurou por ter aquela busca e apreensão, é um cliente que vai estar num grau de desespero muito grande. E é importante a gente conseguir explicar para ele com técnica que essa fase inicial do processo, que tudo aconteceu muito rápido e muito urgente, ela é só a fase inicial e que nós temos um longo caminho pela frente ainda para poder tentar reverter essa busca e apreensão. Se nós temos uma ação revisional, esse cliente ele já é um cliente atendido pelo escritório, e no decorrer do tempo houve a busca e apreensão, ele também vai ser um cliente que vai estar mais nervoso, um cliente que vai estar mais agitado com tudo isso. Mas, para além da questão de relacionamento com esse cliente, a gente tem que se atentar a uma coisa super importante. Bom, esse cliente, ele tem uma ação revisional que está em tramitação. Se essa ação revisional ela ainda não teve sentença, eu preciso pedir a conexão desses processos. Isso aqui é super importante. Por que eu preciso? Porque a revisional ela vai tramitar no mesmo juízo da busca e apreensão. E a sentença ela vai ser uma sentença una. Porque em que pese os pedidos sejam diferentes, na revisional eu discuto o contrato e na busca e apreensão eu discuto o objeto, a gente está falando sobre causa e efeito. Ou seja, a consequência de um processo, da revisional ou da busca, atinge diretamente o outro processo. Vou trazer um exemplo
de uma situação que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Eu tinha um processo de revisional e de busca e apreensão do mesmo cliente, na mesma vara, tramitando, na mesma cidade, na mesma vara, na mesma comarca. E esses processos nós pedimos a conexão e tiveram decisões diferentes. A busca e apreensão ela foi procedente para o banco, dizendo que dando a consolidação de propriedade, e a revisional ela foi parcial procedente para nós, dando a manutenção de posse do bem. Ou seja, o mesmo local que disse que o banco tinha direito a ter aquele bem em sua posse e propriedade, também disse que nós tínhamos direito de manter a posse do bem. Uma decisão completamente conflitante, muito complicado de lidar, muito confuso de lidar, porque a gente está falando, e aí tem no meio disso um cliente, um consumidor, que ganhou, em certo momento, a tranquilidade de achar que aquele bem estava com a manutenção garantida, e logo depois e que teria de volta, né, o bem recuperado, porque era um caso de busca e apreensão que, de fato, o bem foi apreendido, e depois teve uma outra decisão que dizia que não, que o bem deveria ficar em posse do banco. A segunda decisão, ela sempre é a que vai prevalecer, a gente tem entendimento consolidado disso, e por a nossa sorte, a segunda decisão foi a da revisional. Então, nós temos aqui que ter um cuidado de motivar o juízo a falar sobre essa conexão e conseguir manter que a decisão seja una, né? Se, eventualmente, a sentença de um sair antes do outro, a gente precisa fazer o pedido, né, através de embargo de declaração. Nem é um pedido, na verdade, a gente tem que opor os embargos de declaração, dizendo que tem ali uma ação que ainda não foi julgada e que deveria ser de forma unificada. Bom, depois disso, né, o que mais que vai acontecer? Quais são as nossas modalidades, as nossas teses de defesa e, eventualmente, de purga da mora? O que acontece aqui? Defesas processuais. Então, nulidade de notificação, quando ela é irregular, quando a gente consegue comprovar que aquela notificação ela não foi enviada corretamente ou não foi recebida, com muita atenção aos casos, né, de divergência doutrinária e jurisprudencial, conforme eu falei. A inexistência de registro do instrumento, vamos pensar, uma revenda de carro, fez um financiamento direto com a pessoa, né, Código Civil, duas partes ali que não estão regidas pelos órgãos do Banco Central, e naquele contrato houve um pedido de busca e apreensão, quando não deveria ser busca e apreensão, e sim uma monitória ou uma ação de cobrança. Depois, os pagamentos das parcelas em atraso antes do ajuizamento, e isso acontece muito na prática do dia a dia. Exemplo, vou trazer um exemplo de casos que já aconteceram. Um consumidor tinha um débito com o banco estava entrando em contato, cobrando, ligando 1, 2, 3, 10 vezes. Nesse meio tempo, o banco entrou com uma ação de busca e apreensão, o consumidor foi lá e fez o pagamento para a assessoria de cobrança e a busca e apreensão segue em tramitação, o banco não fez o pedido de baixa. E aqui é um ponto importante, eu sempre comento com os nossos clientes que no momento que começa, que tem mais de 2, 3 parcelas em atraso para poder fazer um pagamento, né, das parcelas todas juntas, é importante confirmar que não tem uma busca e apreensão, porque se houver, precisa de uma minuta, né, justificando ali que aquele pagamento é de uma quitação ou uma atualização e que vai ser pedido abaixo daquela busca e apreensão, para evitar que daqui a pouco aquele consumidor que fez o pagamento está em dia, esteja dentro de um processo de busca e apreensão sem defesa, eventualmente tenha uma restrição de circulação e esse veículo seja apreendido. Temos defesa, a gente vai conseguir, né, se isso acontecer, recuperar esse bem? Indubitavelmente, mas é importante a gente também deixar o cliente ciente que esses pequenos riscos, né, fazer um pagamento sem pedir uma comprovação de quitação ou sem uma minuta, eles podem trazer prejuízos financeiros e até cotidianos para aquela pessoa. Depois, e a principal tese, né, a abusividade contratual, então aqui é super importante conseguir mostrar os valores que foram pagos a maior. Depois, uma cessão irregular de crédito sem notificação ao devedor, aqui também é um ponto importante. O que seria essa cessão? É quando um banco compra dívidas de outro. A gente teve alguns casos, mais ou menos 2022, 2023, não me recordo bem, onde contratos do Banco Pan-Americano foram cedidos, na verdade, para a Caixa Econômica Federal. E aí, o que a Caixa Econômica Federal fez? Mandou muitas notificações para todos os consumidores que estavam em débito, falando sobre essa cessão de crédito, que é o certo, é o que tem que ser feito. Nem sempre acontece isso, então aqui a gente também tem uma tese de defesa super importante. E, por fim,
ilegitimidade ativa, né? Quando o credor não é o titular do crédito. E aí é um gancho com o anterior. Vamos supor que houve uma cessão irregular de crédito, a pessoa, a instituição que fez, né, a compra desses títulos, ou que, enfim, a cedência, entrou com uma ação de busca e apreensão contra aquele consumidor e, de fato, não teve a notificação que houve essa cedência. Então, é mais um ponto de defesa aqui para a gente utilizar no nosso processo. E aí, quando ocorre a purgação da mora, qual é o procedimento, o que acontece? Eu, particularmente, a minha opinião pessoal, avalio muito bem a questão da purga da mora. Por quê? Porque, às vezes, o cliente, o consumidor, ele faz aquela purga da mora sem avaliar, sem ter uma análise, na verdade, do que aquele contrato teria ou não para poder ser modificado. Daqui a pouco é um contrato que tinha uma abusividade contratual muito alta, daqui a pouco é um contrato que já foram pagas muitas parcelas e com a abusividade contratual poderia compensar e até vir a quitar aquele contrato. Então, é importante a gente ter essa análise. A purgação da mora, eu aconselho a ser feita quando realmente não tem tese de defesa. Até porque, e é um ponto para a gente ter de reflexão, o veículo saiu de posse daquela pessoa, daquele consumidor. Em que pese a mora possa ser paga, né, purgada em um tempo curto, a gente não sabe exatamente o que aconteceu com aquele veículo naquele período. E nem sempre, muitas vezes, na verdade, na hora que esse bem é apreendido, o consumidor, o devedor, quando ele recebe o auto da apreensão, ele não confirma o que tinha naquele bem, naquele veículo. Se tinha bens pessoais, o estado e as condições que aquele bem estava. Se eventualmente tinha, por exemplo, era um banco de couro que estava intacto, que estava ótimo. Então, essa avaliação, normalmente, no momento de nervosismo daquele consumidor, não é feita. E aí, quando o veículo ele é devolvido, ele pode voltar com eventuais avarias que não tem como ser comprovadas, né? Nós tivemos um caso também, alguns anos atrás, que o veículo ele foi devolvido, não foi purga da mora, foi uma devolução, a gente fez um acordo, o cliente fez um acordo diretamente com a instituição financeira, passado o tempo de purga da mora. E quando esse veículo foi devolvido, ele estava depenado sem banco. Não era um caso assim, olha, o veículo simplesmente não estava em condições. Não, ele estava assim, o banco foi retirado. Então, e não tinha como fazer essa prova. Então, a gente tem que cuidar muito a questão da purga da mora. Bom, o que diz, né, sobre a purga da mora? Ele pode pagar as parcelas vencidas mais os encargos, né, e mais honorários. Pode não, normalmente é isso que tem que ser feito. Somente parcelas vencidas, não o saldo total do contrato, então o banco não pode obrigar que seja só o pagamento das parcelas vencidas, não seja o saldo total do contrato, mas sim as parcelas vencidas. E nós temos aqui a súmula 401 do STJ, que diz que é vedada a purgação após o prazo de 15 dias. Então, quando passa o prazo da purga da mora, se eventualmente o consumidor quer fazer um pagamento para recuperar aquele bem, é feito um acordo extrajudicial com homologação no processo de busca e apreensão. Bom, o pior cenário é a apreensão do veículo. Mais ou menos. A gente consegue avaliar se tem tese de defesa e o que mais pode ser feito. Mas vamos pensar... Perdão. Mas vamos pensar que o processo ele estava em tramitação. Após a apreensão, o processo ele começa a andar como se fosse um procedimento comum, simples. Então, ele começa de forma muito mais morosa, ele tramita de uma forma devagar. E se eventualmente tem uma revisional, ele vai andar no mesmo tempo da revisional. E depois a gente vai para a sentença. Sentença, temos duas opções. Sentença de improcedência, ou seja, melhor cenário possível. O bem ele foi apreendido, ele foi leiloado e lá no final a sentença foi de improcedência, ou seja, a instituição financeira perdeu o processo. Quando isso acontece, o que nós pedimos? Bom, nós pedimos a devolução do bem no valor da FIP, pois já passou, da mesma maneira que nós usamos a purga da mora, né, o 401 do STJ, para ter o tempo máximo que o consumidor ele pode fazer o pagamento, a gente também usa a súmula 401 para dizer que passado dos 15 dias é impossível o banco devolver o veículo nas mesmas condições que ele foi apreendido. Então, nós pedimos a devolução na FIP, mais a multa de 50% do valor financiado, do valor da FIP também, como compensação pela apreensão que ocorreu.
São pedidos que precisam estar expressos na contestação e no agravo do instrumento, e que quando a sentença ela é improcedência, via de regra, nós conseguimos nela praticamente a devolução da FIP sempre, e a multa de 50% está bem fundamentado os nossos pedidos. Aqui nós temos o melhor cenário, né? O cenário que aquele consumidor perdeu o bem, e eventualmente tinha algum débito mesmo com o banco, e conseguimos a devolução na FIP. Como que nós vamos fazer para fazer o recebimento desses valores, né, da devolução na FIP e da multa de 50%, se assim nós tivemos como decisão judicial? Bom, após a fase recursal desse processo, e eu falei no plural, porque a revisional aqui estaria em tramitação junto e teria uma sentença una, né, caso houvesse. Após a fase recursal, nós entramos com uma ação de cumprimento de sentença, pedindo aquele valor da FIP e mais a multa de 50%. Então, não precisa ser feita uma nova ação, é um cumprimento de sentença que ele fica conexo ao processo principal da busca e apreensão. E no caso da busca e apreensão, ela ser procedente, ou seja, a instituição financeira ganhou o processo. Bom, aqui a gente tem um cenário muito pior. Concordam que aqui é um dos piores cenários. O que vai acontecer? A sentença é procedente, ou seja, a instituição financeira, ela ganhou aquele bem. A busca e apreensão, a gente vai precisar fazer uma análise para entender se o que o consumidor realizou de pagamentos, ele conseguiu quitar aquele contrato e com o leilão, né, ele conseguiu recuperar valores. Como seria esse cálculo, mais ou menos? Bom, vamos pensar assim, a busca e apreensão, ela foi precedente. De 48 parcelas, usando no exemplo do financiamento, essas 48, 30 parcelas foram pagas. O leilão foi pela FIP. Vamos pensar que o veículo aqui era um veículo que foi leiloado por 60 mil. E a dívida das 18 parcelas faltantes era uma dívida de 10 mil reais. Vou chutar um valor, né? Bom, se aquele leilão ele foi pela FIP e é um valor acima do valor que aquele consumidor deve, aquela diferença de valores do valor do leilão menos o valor do débito, ele precisa retornar para o consumidor, para não ser enriquecimento ilícito da instituição financeira. Então, após uma sentença de procedência da busca e apreensão, eu preciso fazer essa análise técnica para entender se esse valor que foi leiloado, ele pagou já o débito existente. Ah, mas como eu vou saber qual foi o valor do leilão? Bom, via de regra, a instituição financeira, eu posso solicitar na minha busca e apreensão, após a sentença, após a fase recursal, eu posso solicitar a qualquer momento que a instituição financeira traga aos autos a comprovação do valor do leilão ou a nota fiscal. Se a instituição financeira não traz aos autos, eu vou presumir que foi pelo valor da FIP. E aí eu posso entrar com uma ação de prestação de contas que também vai ficar condicionada, vinculada à minha busca e apreensão. Nessa minha ação de prestação de contas, eu vou demonstrar que o nosso consumidor ele fez um pagamento de um valor X, quantas foram, qual é o valor da FIP, e que há indícios que aquele valor ali, aquela diferença, tenha sido acima do valor da dívida. Entrei com a ação de prestação de contas, o banco tem duas opções. Ele pode juntar o laudo da prestação e a nota fiscal de quanto foi feito o leilão e aquele valor, ou ele pode ficar omisso. Isso acontece em alguns casos. A instituição financeira, muitas vezes, ela não junta a comprovação. Bom, ela não juntando a comprovação, ou ela juntando a comprovação e, de fato, tendo sido maior o meu saldo, aquele saldo que foi leiloado maior do que o meu débito, eu vou entrar com o cumprimento de sentença dessa ação de prestação de contas, pedindo que esse valor que sobrou, digamos assim, do leilão, seja devolvido para o consumidor. Então, aqui eu tenho um cenário onde a gente teve uma ação improcedente de revisional, porque se a busca e a apreensão ela for procedente, as duas, elas são divergentes, né? Elas não podem ter o mesmo direcionamento. Então, a gente tem uma ação de busca e apreensão procedente, uma ação revisional improcedente, e lá no final, uma ação de prestação de contas, onde, se comprovado que o valor leiloado foi com saldo credor, né, sobrou valores, esse valor ele vai para um cumprimento de sentença em favor do consumidor, em favor daquela pessoa que estava devendo para o banco. Aqui a gente tem um cenário
mais positivo, onde, mesmo com as decisões não sendo confortáveis e favoráveis para o nosso consumidor, a gente ainda consegue recuperar algum saldo. E um ponto super importante aqui, sempre quando a gente conseguir comprovar que aquele débito ele já foi pago, né, seja pelo leilão, ou porque o nosso consumidor fez um acordo extrajudicial, ou porque, no cumprimento de sentença de readequação, aquele valor, aquele débito, ele já está quitado, eu preciso pedir, para além da devolução em valores, o cumprimento da obrigação de fazer para as devidas baixas em registro, para que não se mantenha, né? SPC, Serasa, retirada do gravame e todos os demais, as demais punições, digamos assim, que ficam em nome daquele consumidor e que o impossibilitem de futuramente ter novo financiamento e tenha uma vida financeira um pouco mais difícil, né, de conseguir ter crédito novamente e fazer novos financiamentos. Então, esse aqui é um ponto importante. O pedido de prestação de contas que eu comentei aqui, ele é uma ação autônoma, ele vai ser ajuizado após o trânsito em julgado da busca e apreensão, e ela vai tramitar conexa, em que pese ela seja uma ação autônoma. Ela é uma ação relativamente rápida, não é uma ação que vá demorar muito, não temos audiência, dificilmente vai ter algum tipo de perícia. Na verdade, é uma ação que a gente só precisa que o banco junte o que de fato aconteceu com aquele veículo, né? A nota do leilão e eventuais custas que teve com o leilão, porque também é ônus do credor, do consumidor fazer esse pagamento. E aí, após, tendo saldo remanescente a favor daquele consumidor, nós entramos com a ação de cumprimento de sentença. Bom, e aí o que mais que vai acontecer com esse consumidor? O que mais vai acontecer nesse processo? Se nós conseguimos comprovar que tinham valores, né, para ele receber lá no final, lá naquela, pensando já no nosso pior cenário, lá no nosso cumprimento de sentença após a prestação de contas, ele recebeu esses valores e nós tivemos a obrigação de fazer para conseguir tirar as restrições, aquele consumidor nada mais deve para aquela instituição financeira. Eu sempre peço para ter um cuidado de olhar lá no Banco Central também, se no registrato aquela dívida também foi baixada, porque isso é importante e isso pode prejudicar aquela vida financeira futura. E o que a jurisprudência nos diz sobre isso, né? Sobre a busca e apreensão, a jurisprudência relevante sobre o tema. Então, nós temos a súmula 401 do STJ, que eu mencionei antes, que é o prazo da purgação da mora e aliança fiduciária é de 15 dias contados da execução daquela liminar, sendo inadmissível sua purgação após esse prazo. Então, após esse prazo, o meio correto é através de um acordo, via de regra extrajudicial, com homologação judicial pelo juízo. Nós temos o RESP 1938.133 do STJ, que diz que a notificação extrajudicial enviada por correios com a R e entregue no endereço do devedor, ela é válida para a constituição da mora, mesmo que recebida por terceiro. Então, é aquela nossa divergência doutrinária, mas que nós temos um RESP, né, lá no STJ que fala sobre isso já. Nós temos o RESP 1.629.790 do STJ, onde diz que é possível cumulação do pedido de busca e apreensão com cobrança de saldo remanescente da dívida após o leilão na mesma ação, ou seja, o pior cenário, o nosso consumidor, no nosso exemplo anterior da prestação de contas, ele teria valor a receber do banco, porque o valor do leilão foi superior ao débito dele. Bom, mas e se o leilão aconteceu e aquela dívida ela é superior? Vamos pensar o contrário. O veículo ele foi leiloado por 30 mil e o valor da dívida é 50 mil, ou seja, tem 20 mil ainda que o nosso consumidor está devendo para a instituição financeira. O que a instituição financeira ela pode fazer? Nesse caso, o RESP diz assim, que é possível a acumulação do pedido de busca e apreensão com cobrança do saldo remanescente da dívida após o leilão. Ou seja, após a apreensão, uma sentença de procedência, tendo ainda débito com a instituição financeira, o banco pode pedir a conversão e execução daquela diferença que restou, e da conversão de execução, ele pode seguir buscando outros bens, já que o veículo não sanou aquele débito. Um ponto super importante aqui é que na ação de busca e apreensão, normalmente, são 3 tentativas de
eu ia falar de procura do veículo, né? Mas não é bem a procura. Existem 3 mandados normalmente, isso não existe um número certo na lei, mas de tentativas do oficial de justiça ir até a residência, entregar a citação, a intimação e fazer a apreensão do veículo e retornar. Quando não é localizado, ele vai retornar, será feito novas diligências pelo credor, novo endereço, ou vai informar onde ele entende que encontra aquele bem, e o oficial vai novamente. O que na prática anda acontecendo? Bom, devolveu ali o mandado, não foi localizada a primeira, voltou a segunda. O que muitas vezes ou o banco pede ou o juiz de ofício anda dando? Um despacho dizendo que intima-se o procurador para que contate o devedor e informe em 5 dias ou em 10 dias a localização exata do bem, sob pena de multa tentatória à dignidade. Bom, isso, para começar, não tem previsão legal. Não existe nada na lei que diga que na não localização daquele bem, o consumidor, o devedor, deverá pagar multa. O que diz a busca e apreensão, o nosso decreto de busca e apreensão é que, não localizado o bem, é faculdade do credor, ou seja, da instituição financeira, pedir a conversão daquela busca e apreensão em execução. Então, na prática, como que nós lidamos com esse despacho? Bom, chegou o despacho, nós sempre peticionamos depois informando que não há previsão legal para ter aquela multa condicionada e, eventualmente, se há condenação daquela multa, seja através de um despacho, na sentença, o que for, nós levamos para segundo grau. Na prática, nós nunca tivemos uma multa de fato consolidada por não apresentação da localização do bem. Até porque não há previsão legal para isso, né? O meio correto é a ação de execução, a conversão na ação de execução quando não localizado. Bom, seguimos aqui na nossa jurisprudência lá no STJ, o que mais nós temos que fala sobre a busca e apreensão? RESP 1858.199 do STJ. Consolidada a propriedade, o devedor fiduciante perde o direito à purgação da mora e o pedido de revisão contratual para evitar a perda do imóvel. Bom, o que diz aqui? Após aquele veículo, aquele bem, ele ter sido apreendido, passado a consolidação, né? Ele foi apreendido, perdeu o prazo da purga da mora, foi consolidada a propriedade. Então, passou aquele tempo, não poderia o consumidor ir lá e purgar a mora. Vamos pensar na prática como é que seria isso. O oficial de justiça vai até a casa do consumidor, apreende aquele bem, passa o prazo da purga da mora, aquele bem é leiloado, o processo ainda não teve sentença, não transitou em julgado, mas já foi feita a consolidação da propriedade. E aí, 3 meses, 4 meses após aquele veículo ter sido leiloado, o consumidor ele vai lá e quer fazer a purga da mora para recuperar aquele bem. Bom, não é permitido. Então, o RESP 1858 da STJ fala sobre isso. E, por fim, o tema 1095 do STJ, também com repercussão geral, diz: o prazo de 15 dias para a purgação da mora flui da data da efetiva apreensão do bem, não da data da citação do réu. Mas não acontece no mesmo ato a citação do réu e a apreensão do bem? Nem sempre. Porque vamos pensar assim no despacho, como que ele funciona a dinâmica de um despacho de busca e apreensão que está, né, concedendo a apreensão do bem. O oficial de justiça, ele vai receber esse mandado, ele vai até a residência da pessoa, e vamos pensar, esse veículo está na frente de casa estacionado, e o nosso consumidor, o devedor, ele não se encontra na residência. O que o oficial pode fazer? Ele pode simplesmente levar o veículo, até porque muitas vezes eles vão com força policial e com guincho, pode já levar o veículo, aquele veículo ele é apreendido e a citação não começou a correr. Por quê? Porque aquele consumidor, porque aquele devedor não estava ali para receber a citação. Então, nesse caso, a citação aqui ela não começou a contar o seu prazo, porque, de fato, o devedor não recebeu a citação. Um outro ponto super importante sobre a citação e sobre esses prazos de 15 dias é que, se eventualmente a gente descobriu, né, o cliente entrou em contato, um possível cliente, ainda não é cliente, ele entrou em contato e nós verificamos uma busca e apreensão antes mesmo de ter um deferimento da liminar. O devedor,
consumidor, ele pode, de livre e espontânea vontade, se manifestar no processo. Ou seja, eu sou devedora, eu descobri uma ação de busca e apreensão, eu ainda não teve deferimento da liminar, eu ainda não fui citada, não fui intimada, o bem segue minha posse. Eu já posso contratar um advogado para ir fazer a minha defesa nesse processo antes mesmo dessa liminar ser concedida. E aqui é um ponto super importante, porque pensando, né, na estrutura de uma busca e apreensão, que tramita de forma muito mais séria, muito mais rápida, e é um procedimento especial, aqui nós estamos ganhando tempo, nós estamos pulando na frente. Quando nós falamos com nossos clientes, a gente sempre menciona, né, quando é um cliente que já está em atraso com algumas parcelas, e ele vem até o escritório, nós sempre mencionamos que o momento exato de fazer a contratação de um advogado não é no momento que a busca e apreensão já existe, mas é previamente a isso. É quando o débito ele já está acontecendo, quando nós temos já parcelas em atraso, porque nós podemos não somente ter uma ação revisional mais estruturada, que eventualmente vai ter uma liminar que já nem permita, né, que tenha busca e apreensão por ter concedido a manutenção de posse do bem, mas nós também conseguimos, eventualmente, fazer essa defesa num primeiro momento, antes mesmo de haver a liminar concedida de busca e apreensão, e aí a gente tem mais chances daquele consumidor, se quer perder ali o seu veículo, perder o objeto. Então, o momento certo sempre é agora, né, de fazer essa contratação. É importante a gente trazer essa reflexão quando a gente for falar com os nossos clientes, né. E aí, o que a gente tem que pensar, né? Análise de caso. Quando chegou um cliente, a gente tem que analisar o risco de busca e apreensão e analisar o que dá para ser feito. A gente tem algumas questões aqui para a gente poder trazer para debate. Então, o que eu deixo aqui de sugestões de questionamentos, né? A notificação por carta R, ela foi enviada, recebida, ela foi assinada? Se sim, por quem? Qual é o vínculo dessa pessoa que assinou a carta R? Número 2, a busca e apreensão, já houve deferimento da liminar? Esse bem, ele já foi apreendido? Sim ou não? Não, não foi. Bom, então a gente está com uma certa urgência aqui. Sim, o bem foi apreendido. Bom, então, quando encerra o nosso prazo da purga da mora? Ponto importante também. 3, quais documentos o banco instruiu, né, a instituição financeira instruiu a petição inicial? Vamos analisar se esses instrumentos estão válidos. E aí trago aqui até um exemplo, entre parênteses. Já tive casos de clientes que tinham contratos originários, fizeram renegociações, e aí na hora de fazer a ação de busca e apreensão, o banco juntou só um contrato e, coincidentemente, o mais favorável, que a taxa de juros estava menor. Então, também é importante a gente conseguir se atentar a esses detalhes, porque também faz diferença. O perfil de cliente, o perfil de consumidor que chega no escritório já com uma busca e apreensão ou com uma execução, muitas vezes ele não faz ideia do que ele já pagou, do quanto ele já pagou, da situação financeira dele perante aquela instituição financeira. Então, é importante a gente fazer uma análise super completa. A busca e apreensão, ela é o processo, ou um dos processos mais urgentes dentro do direito bancário, pelo rito, pelo formato e pelas peculiaridades. Ah, mas a execução também é. Concordo, mas a busca e apreensão, ela tem um pouco mais de técnica, de especificidade, um pouco mais de detalhes que a execução, via de regra, não tem. Então, a gente tem que ter um olhar mais delicado sobre a busca e apreensão. Depois, qual é a outra pergunta que é importante a gente fazer para esse perfil de cliente? Qual é o interesse dele naquele momento? Se é um veículo, né, que não foi apreendido ainda, se ele tem condições de efetuar um eventual pagamento de acordo, quanto ele tem para poder começar uma negociação com a assessoria jurídica. Se não, né, se ele não tem condições, se a gente poderia tentar compor um acordo de atualização, quanto que ele tem para uma eventual atualização. Levar para ele, mostrar para ele a análise técnica dos cálculos de juros, para verificar se aquela parcela, é uma parcela que não estava acima da média, que não está abusiva, então dificilmente a gente vai conseguir fazer grandes movimentos aqui de defesa nesse processo, ou é um contrato que estava acima da média, que estava abusivo, e que tem matéria para conseguir fazer uma boa reversão, porque com base nisso a gente consegue pensar em estratégia. O que a gente vai tentar realizar aqui para fazer diferença e para trazer uma redução para esse consumidor e evitar que ele perca esse bem? A gente vai tentar fazer um bom acordo
judicial de quitação, a gente vai tentar fazer um acordo de atualização, nós vamos tentar daqui a pouco uma parcela reduzida, porque temos matéria para conseguir numa revisional pedir a parcela reduzida. Então, a gente leva essa questão mais técnica no atendimento para esse consumidor. E aí, depois disso, e aqui é um ponto importante, né, quem já fez as outras aulas comigo, eu sempre gosto de comentar que existem alguns pontos que são inerentes da busca e apreensão, que é a questão estratégica, é ter bom relacionamento com as instituições financeiras. Nós temos hoje, quem trabalha com direito bancário e com busca e apreensão, nós temos algumas assessorias que já trabalham com todos os tipos de contratos, que trabalham com contratos muito definidos, que têm o contato, às vezes, por WhatsApp, às vezes via e-mail. Então, é bom ter uma relação com essas assessorias, para no momento que chega um cliente almejando fechar um acordo, seja de quitação ou de atualização, a gente já conseguir, eventualmente, num curto espaço de tempo, já propor para ele essa resolução. E aí, temos também, e aí trago aqui uma dica, né? Temos também aqui um outro ponto importante, que é, bom, esse consumidor, ele chegou, eventualmente desesperado para fazer essa contratação de busca e apreensão, e eu estou começando a trabalhar na área, ou trabalho há pouco tempo, não sei ainda como precificar. E como que a gente precifica, né, uma ação de busca e apreensão? E aí a gente precisa analisar alguns pontos. É só ação de busca e apreensão? Nós vamos entrar também com uma revisional? Já possui uma revisional? Qual é o objetivo estratégico, né? É uma parcela reduzida? É um acordo? O que a gente está buscando nesse caso? Mas tem um fio norteador aqui que é super importante, que, via de regra, quem trabalha com revisionais e com busca e apreensão utiliza como regra, né, de honorários, o percentual da dívida. Então, se o nosso consumidor, ele entrou em contato, né, trouxe ali uma situação de busca e apreensão, e a dívida dele é uma dívida de 80 mil, 90 mil, como que eu vou somar isso? A quantidade de parcelas faltantes vezes o valor da parcela que ele está pagando, né? Não quanto a gente vai pedir se eventualmente for um pedido de parcela reduzida, mas sim quanto ele está pagando. Bom, ele tem 80 mil de dívida ainda, fiz esse cálculo. Qual é o valor que a gente cobra? Depende. Normalmente, o mercado, né, os escritórios que trabalham nessa área, precificam entre 10% a 15% do valor da dívida, dependendo do grau de complexidade. Então, é importante. Já vi casos, né, de escritórios que não trabalham de forma especializada na área, cobrar um valor fixo para busca e apreensão. Um valor de, já vi, R$ 2.000, R$ 3.000, mas na prática a gente sempre vai precificar de acordo com o percentual da dívida. Por quê? Pela complexidade do caso. Então, é um ponto aqui importante. Deixa eu ver se tem algum... E aí, queria saber de vocês, temos alguma dúvida, se alguém quer trazer alguma coisa? Hoje foi mais silenciosa. Nada? Bom, então, a matéria em si, o conteúdo que eu queria trazer hoje para a gente sobre busca e apreensão, está aqui. Estou trazendo. Como eu falei ali, né? Eu só quero. Opa. Pode falar. Luciano, pode falar. Não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Acho que está mudo. Agora eu acho que escuta. Perfeito. Agora deu para ouvir, sim. Tudo bom, doutor? Tudo bem? A minha pergunta seria assim, ó, na questão ali da busca e apreensão que foi procedente, e o banco já retomou o veículo, já foi, digamos, feito o recurso, voltou, não... Então, estamos naquela de saber o que foi feito com o veículo. A busca e apreensão foi procedente. Tá. Isso. E aí, já transitou em julgado esse processo? Isso, já transitou julgado, voltou, o banco já pediu o alvará para fazer a transferência, né, do veículo. Esse pedido, para saber o que o banco, como é que foi vendido o bem, eu faço na própria busca? Tu pode fazer. Tu sabe quantas parcelas o teu cliente pagou?
Se não me engano, eram 60 parcelas, ele pagou 10 parcelas, e, se não me engano, a FIP do veículo é mais ou menos o valor da ação. Antes de entrar, de fazer o pedido de prestação de contas, eu sempre dou uma analisada quantas parcelas o consumidor pagou, porque daqui a pouco a gente vai instigar o banco até entrar com, eventualmente, se tiver saldo devedor ainda, né? Então, na operação de busca e apreensão, tu pode fazer uma petição simples requerendo a apresentação da nota do leilão. Tá. Banco não juntou a nota do leilão, vamos supor que ele simplesmente ignorou a petição e deixou assim. Aí tu faz um cálculo simples para ver se vale a pena entrar com uma ação de prestação de contas, né? Para ver se eventualmente aquele saldo devedor, não tem um saldo devedor que o banco possa vir executar. E aí, tendo ali, pelo menos indícios, né? Que aquele valor que o teu cliente pagou, ele poderia ter quitado aquele bem, a gente, aquela dívida no caso, a gente entra com uma ação de prestação de contas, informando qual é o valor da FIP, informando qual é o valor que o banco estava pedindo na ação, e dizendo que, como o banco não apresentou a prestação de contas daquele leilão, a gente está pedindo a gente vai pedir para ele apresentar no processo. Tá. Aí, se ele não apresentar, tu vai fazer o cumprimento pelo valor da FIP mesmo. Tá. A minha dúvida seria essa. Acho que a Patrícia tinha levantado a mão. Não? Pessoal, caso tenham dúvidas, podem trazer. Bom, então, já que não temos dúvidas, vou só finalizar falando sobre a busca e apreensão extrajudicial de uma maneira muito simplória, não vou me aprofundar, porque é um tema que ainda tem bastante divergência, é um tema que tem indícios de ser inconstitucional pelo formato, né? O que diz o nosso... É uma resolução, na verdade, que permite que tenha a busca e apreensão extrajudicial. Bom, quem já trabalha com direito bancário já sabe que existem alguns tipos de atos extrajudiciais, como, por exemplo, de leilão de imóvel, né? Isso já existe hoje em dia. A ideia da prática da busca e apreensão de alienação fiduciária ser extrajudicial foi pensando em celeridade, ainda mais celeridade do que já existe a busca e apreensão judicial, e ser menos oneroso para a instituição financeira. Na prática, os contratos deveriam ter uma cláusula que dissesse que concorda, né? Existe a concordância daquele consumidor na hora de assinar o contrato, que na eventual inadimplência poderá ser cobrado em formato extrajudicial. Fica um pouco vago as partes que farão, né, essa análise, porque o cartório ele vai notificar aquele devedor. Os requisitos, eles são praticamente os mesmos, que é a notificação e a comprovação da mora. Então, o cartório ele vai notificar, ele vai abrir o prazo para ser feita a eventual purga da mora ou um recurso, digamos assim, uma defesa extrajudicial perante aquele cartório. E aí, posterior a isso, poderá, por meios próprios, e aí também fica um pouco aberto a questão dos meios próprios, ir até e fazer a apreensão desse bem. Não há nessa resolução a informação sobre força policial, agências especializadas, quem fará essa apreensão. Então, aqui tem alguns indícios que essa lei, que não é uma lei, né, é uma resolução, mas que vai haver modificações. Nós não temos ainda uma jurisprudência que fale sobre isso de forma mais clara e que tenha aspectos que digam que isso pode ser só modificado e não invalidado. Na prática, eu não vi ainda nenhum caso, sendo muito sincera, de extrajudicial. Acredito que se isso vier a acontecer, de fato, não vai ser no formato que está hoje no decreto. Eu vou mandar o decreto ali na resolução, eu vou mandar a resolução ali no grupo. Então, acho que, na prática, se for acontecer, não vai ser, mas também acho que temos aqui, se de fato vier a acontecer, um grande nicho de trabalho para quem é da advocacia bancária, né? Porque com vários indícios de inconstitucionalidade, a gente vai ter ações para ser feito dizendo que esse negócio jurídico ele não está válido. Bom,
acho que sobre a questão da busca e apreensão extrajudicial, que eu só queria dar uma pincelada, era basicamente isso que eu queria trazer hoje. Se alguém quiser fazer algum questionamento, vou deixar aberto aqui. E caso não, vou mandar a resolução que fala sobre a busca e apreensão extrajudicial. E se vocês quiserem mais algum material, podem dizer também que eu envio ele no grupo. É isso então, pessoal. Boa noite. Obrigada por terem, numa segunda